a gente vai focar na questão da obrigatoriedade dos estados procederem aí com a adequação da lei com relação à estrutura de cargos, né? Que traz ali a Lei Orgânica Nacional. A gente não vai entrar aqui em outros pontos, porque a lei é bastante abrangente, toca em vários pontos, vários avanços, várias melhorias, né, para a nossa instituição e tudo mais. Mas o que está mais pegando dúvida, tem muita desinformação, muita polêmica, muita dúvida, é a questão da criação do cargo único, né, da base das polícias civis, né? Então a gente vai focar principalmente nisso e principalmente na questão da obrigatoriedade. Afinal, é obrigado, não é? Os estados têm a faculdade de escolher ou não fazer esse cargo único ou não e tudo mais. É isso que a gente vai mostrar aqui para vocês nessa live. Vou rapidinho aqui, passar bem rápido a questão do mérito. Então, vou entrar no mérito, mas bem assim, fazer bullet points, falando por que a criação do cargo único da base é importante, né? Vai ser uma mudança de paradigma, vai modernizar a nossa instituição, vai melhorar o serviço para a população e vai trazer, sim, né, uma valorização, porque vai trazer um cargo mais robusto, mais complexo, e isso para a administração pública vai levar a uma inevitável valorização dos policiais civis da base no Brasil inteiro, né, com essa padronização que a gente vai ter, né, porque lembrem-se, né, no Brasil inteiro, onde você vai no Rio Grande do Sul, como é que é o cargo ali, né, do que preside o inquérito policial, né, são os delegados de polícia. Então, o Rio Grande do Sul é delegado de polícia, no Paraná, delegado de polícia, no Acre, delegado de polícia, no Amazonas, delegado de polícia. Então, eles são coesos, né? Eles têm uma unidade, uma identidade nacional. Eles todos têm uma única voz. Eles são delegados de polícia, né? Eles têm uma associação, lá, um sindicato e tudo mais, né? E enquanto a gente é totalmente fragmentado. Então, a gente tem lá oficial de cartório, escrivão de polícia, comissário, inspetor, agente, investigador. É uma salada. A gente não tem uma identidade nacional, um padrão, né? E essa Lei Orgânica Nacional veio para justamente trazer essa identidade nacional, né? Para a gente falar uma voz só, ter uma só representatividade e a gente se unir, ter união e tudo mais. Então, as vantagens, né? Eu vou mencionar aqui para vocês rapidamente e depois vou entrar na parte mais importante, que é essa da obrigatoriedade, que se é obrigado ou se não é, que todo mundo pergunta isso pra gente, tá? Então vamos lá. Otimizar, né, a eficiência e a operacionalidade da polícia, simplificando a estrutura caótica de cargos que a gente tem atualmente, né? Facilitar a gestão de pessoal e recursos humanos, racionalizar recursos materiais e de pessoal, a unificar vários cargos em um único cargo, resultando em redução de custos administrativos e simplificando processos de gestão, sem prejuízo da qualidade do serviço prestado. A gente vai ter um único concurso para a base, a gente vai ter um cargo mais robusto e com maior complexidade, o que levará a uma inevitável valorização, igualdade funcional, identidade e padronização nacional, simplificação sindical, apenas um sindicato que represente a base, unidade, união, coesão. Com a fusão, iniciaremos o fim do ranço cartorário e burocrático que temos, o que levará a nossa Polícia Civil a um processo orgânico de desburocratização e modernização, né? Lembrando que, em pleno ano de 2024, né, era da tecnologia, da inteligência artificial, é inaceitável ainda a gente falar em cartório policial, escrivanato, burocracia, livros e essas questões analógicas que ainda permeiam a nossa Polícia Civil, né, em pleno século XXI. Então essa vai ser uma grande mudança de paradigma, tá? E por fim, né, então, para finalizar essa questão do mérito, muito se fala, né, em integração das polícias, né? Não, porque tem que integrar a Polícia Civil e Polícia Militar, mas a verdade é que hoje a gente não tem integração nem mesmo dentro da nossa própria Polícia Civil, né? A gente tem ali pelo menos, né, 4 universos distintos e distantes que estão desconectados dentro da Polícia Civil, né? Que tem o universo dos delegados, o universo dos peritos, dos escrivães, dos investigadores, ou ali o agentes, ou o inspetor, né? Sabe, depende do estado, tem a sua nomenclatura diferente. E outros, em São Paulo, a gente tem 13 cargos, né? Então é um caos e tudo mais. Então a gente não tem integração nem dentro da própria base, nem dentro da própria instituição, né? Então agora vamos para a parte que a gente prometeu, que é a questão se é obrigado ou não é, né? A criação do cargo de oficial investigador e a consequente transformação, redenominação ou aproveitamento, que são os 3 institutos que a Constituição traz, né? É obrigatória ou não é? Primeiramente, um argumento que a gente vê muito sobre isso, né, de quem é contra, a pessoa cita a questão da súmula 43 do STF,
né, para tentar sabotar aí a criação desse cargo unificado. Então, vou ler aqui para vocês, então, o que diz a súmula 43. A súmula 43 diz o seguinte: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Tá? Então, baseado nisso, nessa súmula, o pessoal fala, não pode, porque aí os agentes, né, escrivães, investigadores e tal, não podem fazer parte desse cargo, porque não é o cargo que ele fez concurso e tudo mais. Tá? Então, vamos lá. E a súmula 43, ela traz a questão da transposição de cargos, né? Então é como se quisessem transformar, por exemplo, um agente de promotoria num promotor de justiça. Então a súmula 43, ela é para evitar isso, né? Que um cargo completamente, uma carreira, né, completamente diferente da outra, faça essa transposição. Então lá, um agente de promotoria, né, que é atividade de meio, não é atividade de fim, ele é um auxiliar ali da promotoria, o agente de promotoria vire um promotor de justiça. Então, para evitar esse tipo de coisa, existe essa súmula 43, certo? O próprio STF, ele tem várias decisões, né, dizendo de que havendo correspondência e pertinência temática, é possível criar um novo cargo para que tais cargos se transformem nesse novo cargo, né? Então é o seguinte, né, é importante ressaltar que o STF decidiu que a carreira policial, ela é una, né, a carreira policial é una, dividida em cargos. Ou seja, quando falamos dos cargos policiais civis, a gente está falando da carreira policial. Logo, de pronto, né, todos os cargos da carreira policial, ela já tem correspondência e pertinência temática. Tá? Transformação de cargos, redenominação e aproveitamento. Esses são os 3 institutos, são constitucionais e é diferente da transposição de cargos, que este sim é inconstitucional. Então, por exemplo, os cargos de escrivão, investigador, eles integram a mesma carreira policial, têm total correspondência, pois são cargos de nível superior, têm o mesmo salário, o mesmo edital, ambos recebem a mesma formação na academia de polícia, ambos recebem o mesmo armamento, praticam a mesma atividade fim, que é a investigação criminal através do inquérito policial. Todos têm o mesmo poder de polícia. A gente tem portarias, né? A portaria DGP 26 de 2023, tinha uma outra, a DGP 30 de 2012, e agora tem uma mais atual, que foi agora no final do ano passado, que é a DGP 26 de 2023, que define as atribuições, né? E que reforça ainda mais a correspondência e equivalência entre os cargos policiais civis, porque nessa portaria ela fala que todo mundo deve fazer tudo, todo mundo tem como atividade fim a investigação, aos atos de polícia judiciária e tudo mais. Então não tem nenhum tipo de falar, não, mas são cargos diferentes, você não tem equivalência, você não pode, por lei, fazer essa transformação. Então não tem nada que impeça. Um outro argumento que a gente ouve é aquele argumento equivocado, que fala assim, não, sabe o que é? Existe um diferencial aí no cargo de escrivão, porque o escrivão tem fé pública, e aí difere dos outros cargos e tudo mais, né? Isso é uma grande falácia, também é uma grande bobeira, né? A verdade é que está explícito no Código de Processo Penal que o escrivão ele é uma função, né, para atos específicos, né, podendo qualquer um, inclusive alguém do povo, ser nomeado para lavrar tais atos. Ou seja, o escrivão sequer deveria ser um cargo, né, pois está claro no Código de Processo Penal que ele é apenas uma função para alguns atos específicos para conferir fé pública a alguns documentos. Então, o escrivão ele não ganha fé pública quando ele passa no concurso, quando ele toma posse, agora você tem a fé pública. A fé pública do escrivão vem da nomeação que ele recebe daquele ato, né? Então, por exemplo, quando você tem ali o termo de declarações, quando uma vítima ou um investigado vai ser ouvido, né? Está escrito lá, aos 2 dias do mês de abril do ano de 2024, nesta cidade de São Paulo, na sede do 110º DP, onde se achava presente fulano de tal, delegado de polícia, comigo, escrivão de polícia, ao final nomeado e assinado. Aí comparece lá a pessoa que vai dar as declarações, ou seja, é nesse ato que o policial civil é nomeado como escrivão. Né? Não é o concurso que fez ele ter fé pública e ter um diferencial. Então não tem nenhum diferencial entre os policiais civis da base. Então, outro argumento é o seguinte, na história das nossas polícias civis, teve incontáveis reestruturações parecidas, como essa, né, que vai ter. Como exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, o estado de Minas. Né?
No ano de 2004, teve a fusão dos cargos de detetive, carcereiro, identificador e detalhador de veículos, originando o cargo de agente de polícia. Daí, em 2010, teve uma nova reestruturação que juntou esse agente de polícia com auxiliar de necropsia e deu origem ao cargo atual de investigador de polícia que tem lá em Minas. Ou seja, isso teve, durante anos, tem várias reestruturações. Por que agora seria um problema, que não pode e tudo mais? Então, isso aí também já está superado. E, por fim, vamos entrar agora, então, na questão mais, assim, mais jurídica da Constituição e tudo mais, né? Então, o pessoal fala, não, porque os estados, eles não são obrigados a seguirem a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, né? Como se uma lei federal fosse uma mera carta de recomendações que você pode selecionar apenas aquilo que você quer seguir, né? O que é simplesmente ridículo. Não é assim que funciona. A lei nacional, ela tem que ser seguida, né? Então, vamos ver o que a Constituição fala no seu artigo 24. Vou ler aqui para vocês. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 16, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Então, aqui, ó, ressalte-se, organização, ou seja, organização do quadro de servidores, por exemplo. Então, é concorrente, a União e os Estados, tá? Segura aí, vamos avançar. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, que é justamente o que a Lei Orgânica trouxe. A Lei Orgânica Nacional trouxe as normas gerais, que devem ser seguidas. Ela não entrou em nada que o Estado possa fazer diferente. As normas gerais que a Lei Orgânica Nacional trouxe é o que deve ser seguido. Parágrafo 2º, aí é que vem. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, ou seja, as normas gerais devem ser respeitadas. O que for suplemento, ou seja, o que for coisas a mais, o que se acrescenta, aí sim, cada Estado pode estabelecer como quiser, mas sem contrariar a lei federal. A lei federal tem que ser cumprida. Você pode fazer coisas a mais, mas não contrariar a lei federal. A lei federal trouxe as normas gerais, tem que ser cumprida. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, até 2023, a gente não tinha uma lei federal, né, que trazia as diretrizes. Logo, os Estados podiam fazer aquilo que bem entendiam. Mas agora tem uma lei federal e ela deve ser seguida. O parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então tá aqui, ó, né? Não tem o que falar. Ou seja, tudo que for contrário à lei federal é ilegal e perde a sua eficácia. Caso o Estado promova, por exemplo, a partir de agora, um concurso de ensino médio, por exemplo, será ilegal, né? Bem como se o Estado promover, por exemplo, um novo concurso para escrivão, para agente, inspetor, sei lá, investigador e tal, ele também vai estar contrariando a lei federal, né, que traz em seu bojo o novo cargo de oficial investigador, que traz em suas atribuições as atribuições exercidas pelos escrivães, investigadores e agentes, etc. Bem como estaria contrariando a ordem expressa no artigo 38 da Lei Orgânica Nacional, que ordena que os cargos existentes sejam transformados, redenominados ou aproveitados. É uma ordem, a Lei Orgânica Nacional ela dá uma ordem, no artigo 38, que os cargos devem ser transformados, redenominados ou aproveitados. Então, por exemplo, você pega e transforma, né, o cargo de agente policial lá, superior, e faz a transformação para uma nova nomenclatura. Ou, por exemplo, você pega o cargo de carcereiro que foi extinto e você aproveita ele, né? Então ninguém vai ficar desamparado. Quem foi extinto vai ser aproveitado. Quem for ganhar nível diferente vai fazer um nível e vai ser transformado. E, por exemplo, no Paraná já teve o cargo único, que lá é o agente de polícia judiciária. Lá, o instituto que vai ser realizado é o de redenominação. Então lá, como já é fundido, eles vão fazer a redenominação e vão trocar a nomenclatura. Mas lá já tem a fusão feita. Outro fundamento que demonstra a constitucionalidade do cargo único é balizado pelo STF na ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Complementar 10.933 de 97 do Rio Grande do Sul, que promovia a extinção de diversos cargos e a criação de um novo, unificando os anteriores, denominado de agentes fiscais do Tesouro, o que ofenderia o princípio constitucional do concurso público, segundo alegava o autor da ação, né? Aí veio lá o ministro Otávio Galotti, o voto dele, né, do acórdão, ele trouxe o seguinte:
Olha que interessante. Como se vê, é patente a afinidade de atribuições existentes entre uma e outras carreiras, ambas de nível superior, todas cometidas antes da Constituição, não se vislumbrando de minha parte impedimento a que, mesmo depois desta, venha a lei a consolidá-las em categoria funcional unificada sob a nova denominação de agente fiscal do Tesouro do Estado. Julgo que não se deve levar ao paroxismo o princípio do concurso para acesso aos cargos públicos, a ponto que uma reestruturação convergente de carreiras similares venha a cobrar em custos e descontinuidade o preço da extinção de todos os antigos cargos, com a disponibilidade de cada um dos ocupantes, seguida da abertura de processo seletivo ou então do aproveitamento dos disponíveis. Hipótese esta última que refundaria na prática justamente na situação que a propositura da ação visa conjurar. Então o ministro aí protegeu todos os cargos de eventuais extinções e perdas de paridade, integralidade, todos os direitos, né? E disse, tranquilo, tem similaridade, são de nível superior, vai ser uma aglutinação saudável e pode fazer, não tem problema nenhum e tudo mais. Cita-se que são vários os precedentes do STF no sentido de que a caracterização da violação à regra do concurso público pressupõe a alteração substancial das atribuições do cargo, sendo insuficientes para a inconstitucionalidade das normas organizacionais da administração pública com base no artigo 37, inciso 2º da Constituição, que vem a adequar atribuições afins. Assim, há de se reconhecer a diferença essencial entre violação à regra do concurso público e a adoção de medidas de racionalização da atividade estatal. Além dessa decisão do ministro do STJ, temos aqui precedentes do STF também, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5 ADIs, tá? Todas essas ADIs aqui também deram entendimento nesse sentido de transformação de cargos, tá? Vamos ver então outros argumentos aqui, para finalizar, de que mostra a obrigatoriedade, tá, dos estados em criar esse cargo e fazer a transformação, redenominação e aproveitamento de todos os outros. O artigo 19 da Lei Orgânica Nacional traz o quadro de servidores da Polícia Civil, cujas atribuições são de nível superior, é integrado pelos seguintes cargos: delegado, oficial investigador e perito oficial. Logo, os estados devem se adequar à Lei Orgânica Nacional, pois o artigo não diz que o quadro pode ser integrado pelos seguintes cargos, mas sim que o quadro é integrado pelos seguintes cargos. Outro argumento, o artigo 38 da Lei Orgânica Nacional, ele é claro, tá? Ele diz: na criação do cargo de oficial investigador de polícia, os cargos efetivos atualmente existentes na estrutura da Polícia Civil serão transformados, redenominados ou aproveitados nos termos da lei do respectivo ente federado, respeitada a similitude e equivalência das atribuições às suas atividades funcionais. Ou seja, o Estado deve criar um novo cargo e transformar, redenominar ou aproveitar os cargos já existentes para se adequar a esse novo cargo. E em momento algum fala assim na hipótese de se criar, tá? Isso é uma coisa importante pra gente falar, porque recentemente teve audiência pública em São Paulo, né? E o presidente da DEPOL, né, o delegado Rodolfo Laterza, fez uma explanação muito boa. Ele é um cara muito preparado, muito inteligente. Porém, nesse ponto, ele desinformou, tá? Não sei se ele se equivocou ou foi de propósito a questão da desinformação. Porque ali ele falou que o artigo 38 é na hipótese da criação. Então ele ficou reforçando isso. Ó, caso o Estado de São Paulo queira fazer, né, na hipótese e tal. Não é isso, tá? Ele informou o pessoal errado e fez o pessoal incorrer em equívoco, tá? Ali, o artigo 38 ele não fala na hipótese, ele fala na criação. É bem claro, tá? Então, para terminar aqui, as atribuições do cargo de oficial investigador de polícia, para as atribuições de diligências investigativas internas e externas, logo não faz sentido a diferenciação de escrivães, investigadores ou agentes, né? Porque o novo cargo ele já engloba as atribuições, mesmo que não em lei, as atribuições de muitos estados não estão em lei, mas ela já engloba todos os policiais civis, né? Outra coisa que é importante ressaltar, que nos estados em que a nomenclatura atual é investigador de polícia, cria-se um mal-entendido, né? Por exemplo, no estado do nosso presidente, no Cobrapol, no Sergipe, lá é agente. Então não tem essa confusão, porque aí vai se criar o oficial investigador, e aí o escrivão e o agente, eles vão ser transformados no oficial investigador. Não tem problema nenhum. Nos estados em que a nomenclatura é investigador, que é parecida a nomenclatura com o oficial investigador, cria-se essa ideia de que, não, pô, mas aí o escrivão está virando investigador, o agente está virando investigador, né? Ou ao contrário, a pessoa fala, não, o investigador está virando escrivão. Não, é um outro cargo que está sendo criado e que, coincidentemente, tem o mesmo nome. Os atuais servidores, eles não precisam
precisam necessariamente ser obrigados a executarem atribuições diversas das que exercem hoje, tá? Apesar da portaria DGP 26, ela obrigar todo mundo faz tudo, que é o que acontece hoje na teoria, né? Os estados, eles podem fazer uma transição, tá? Eles podem fazer uma lei orgânica que traga uma regra de transição em que não obrigue o policial civil a executar tais atribuições. Entende? Mesmo sendo transformado. O cargo dele é transformado, mas você pode criar uma lei de transição para os servidores que estão em atividade. Tá? Então não é uma coisa para se fazer nenhum tipo de celeuma ou de tumulto por causa disso. O artigo 4, né, quarto aqui, inciso 18 da lei orgânica, ele fala sobre a intenção de trazer uma identidade nacional para todas as polícias civis, como nomenclatura de cargos, departamentos, unidades, etc. Então esse também é outro reforço que traz a lei orgânica nacional. Né? A lei do SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, de 2017, também trouxe no seu bojo a ideia de padronizar e trazer identidade nacional entre as forças de segurança pública do Brasil inteiro. No caso de São Paulo, né, especificamente, porque está aqui com o Pablo, que é de São Paulo, né, o governador Tarcísio, ele é um entusiasta e apoiador né, de reformas modernizantes. Né? Então, seria uma total contradição se ele fosse contra a correta adequação dessa excelente lei nacional, né? E não só uma contradição, mas seria uma ilegalidade. Como a gente está mostrando aqui, os estados precisam seguir as normas gerais que essa lei traz.